Bem-vindos ao meu canal, eu sou Águida Silva e eu tô aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos fechar a nossa sequência de estudos sobre os profetas menores. Então nós vimos os 12 profetas do grupo de profetas menores do Antigo Testamento. Hoje a gente está fechando com o profeta Jonas. Profeta Jonas, o seu nome significa no hebraico pomba. A pomba no sentido de mensageiro. Então, o profeta Jonas, ele foi um mensageiro, aos moradores de Nínive. Então, era um povo estrangeiro, não era o povo de Israel, era um povo estrangeiro da cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Então, lembrando que a Assíria foi quem destruiu Israel em 722 a.C. Então, antes disso, o profeta Jonas vem com essa palavra de arrependimento a Nínive, que era uma cidade idólatra. Então, o profeta Jonas, ele era contemporâneo a Amós e a Oséias. A gente vai ver que ele era do mesmo período, aquele período que nós falamos nas aulas anteriores, do finalzinho do Reino Norte, do final do reinado de Jeroboão II até o final, da destruição de Israel. Apesar dele ser contemporâneo a Amós e a Oséias, o profeta Jonas, ele era diferente deles, porque a gente sabe que esses dois profetas, Oséias e Amós, eles eram profetas que vieram do povo. Jonas não, Jonas era realmente um profeta, ele era ativo, ele vivia no palácio. Antes dessa palavra a Nínive, ele já havia liberado uma palavra ao rei Jeroboão II, de que o reino dele seria um reino de grande poder. E a gente vai ver no contexto histórico que realmente o reino de Jeroboão II foi o reino de maior poder. Ele permaneceu 41 anos no poder. Então, lembrando o contexto histórico, bem rapidamente, que essa aula é extensa, a gente tinha um reino unido de Israel, que eram as 12 tribos governadas por um único rei, Saul, Davi e Salomão. Até que em 930, após o pecado de Salomão, o reino é dividido em 10 tribos, que são chamadas de as tribos do Reino Norte, e 2 tribos que são o Reino Sul. Então, o reino passa a ser dividido. Então, a gente vai falar do profeta Jonas, que é um profeta do Reino Norte. Então, é um profeta que fazia parte lá das 10 tribos, de Israel, do Reino Norte. Então, em que tempo que ele vai profetizar? Qual é o tempo? É a partir do reinado de Jeroboão II. Se a gente pegar, tem um texto lá de 2 Reis, no capítulo 14, se eu não me engano, ele vai falar que no reinado do rei Jeroboão II, Jonas. Então, ele vai mencionar Jonas nesse texto, no segundo livro de Reis. Então, a gente vai ver que o reinado de Jeroboão II foi um reinado de grande esplendor, foi o rei que teve mais poder dentre os reis do Reino Norte, E a gente vai ver que ele foi tão poderoso que ele chegou a expandir o Reino Norte, Ele expandiu como na época do rei Salomão. Até coloquei um mapa aqui, porque é interessante a gente ver como que ele expande aqui acima, Se a gente pegar o norte de Dan, ele expande. E aqui ao sul, abaixo do Mar Morto, aqui está o reino sul em azul. Ele vai aqui além, ele desce um pouco aqui além, do Mar Morto, aqui depois do Rio Jordão. Então é um reino de grande poder e esplendor esse reinado de Jeroboão II. E aqui também tem a região, eu coloquei aqui, Gat-Hefer, que é a região de onde vem o profeta Jonas. Então a gente vai ver que o profeta Jonas, ele é aqui do Reino Norte. Então, entrando já especificamente na palavra de Jonas. Então, os temas principais do livro de Jonas são a obediência. A gente vai ver lá no final que tem uma lição de obediência. E a gente vai ver também sobre a misericórdia e a graça salvadora de Deus. Porque Deus vem com uma palavra, de juízo, de condenação contra Nínive, mas Nínive tem um arrependimento. Então, a gente vê aí a expressão da graça salvadora de Deus. E aí a gente vê que através desse texto de Jonas, dessa pregação, que a misericórdia de Deus já no Antigo Testamento não era só para os de Israel,
mas se estendeu também aos estrangeiros, aos ninivitas, que nem eram povo de Israel. Então a gente vai ver que essa misericórdia ela se estende. E outra coisa também, uma coisa que a gente não percebe também no livro de Jonas, que também é tratado, é um livro de 4 capítulos, mas que tem muitas coisas tratadas. O tratamento de Deus para Jonas. Então a gente vai ver que Jonas é um profeta de Deus, que está pregando a palavra de Deus, que está sendo usado poderosamente, porque através da palavra dele 120 mil pessoas se arrependem e são salvas. Então ele é usado poderosamente por Deus, porém ele está com um coração com uma grande malignidade. Então é um profeta de Deus, usado por Deus, mas que precisa de um tratamento de Deus para com ele. Então a gente vai ver isso também no livro do profeta Jonas. E a gente vai ver que isso se dá por quê? Porque Jonas era xenófono. O que é isso? Ele odiava, tinha ódio por outras raças, né? Outras etnias, outras nações. Então a gente vai ver que ele tem um ódio dos ninivitas. Se a gente for dividir o livro de Jonas, a gente vai dividir praticamente em 2 partes. Nos primeiros capítulos ele está no mar, e esse período no mar é a desobediência de Jonas até a barriga do peixe. Então a gente vai ver que é uma parte, ali tem uma parte do livro. E a outra parte do livro ele já está em Nínive. Então ela vai falar desde a pregação de Jonas até a sua revolta. E aí a gente entra na história de Jonas para a gente relembrar para quem não lembra. Então Deus faz um envio, chama Jonas e o envia a Nínive. Para quê? Para pregar arrependimento pelos pecados daquela nação. Era uma nação idólatra. E o que acontece? Ele até resolve ir, mas no meio do caminho ele muda de ideia. Então o que ele faz? Ele vai ao contrário de Nínive. Ele vai para Tarsis. Deixa eu ver se eu tinha posto o mapa aqui. Então aqui, ó. Aqui está Nínive, né? A Síria está acima do Reino Norte e ele vai ao contrário. Então ele vai para Tarsis e ele está sem nenhum peso na consciência. Então ele quando ele vai para o barco, que ele vai na direção contrária ao chamado que Deus é um profeta de Deus, que Deus fala claramente ao coração dele, e ele se recusa por conta do pecador, por conta da cidade, por conta do destino daquela palavra, né? Ele se recusa sem dó na consciência de cumprir, de levar, de revelar aquela palavra que foi dada àquela pessoa, àquele povo. Então, o que ele faz? Ele dorme no barco. Então, quando ele dorme no barco, ele mostra que ele não tem nenhum peso na consciência em relação a isso. Então, o que acontece? A Síria ela já tinha trazido prejuízos a Israel 100 anos antes. Então, por conta disso, ele tem essa revolta contra os assírios. Então, ele recebe uma palavra de Deus que é endereçada àquele povo ou àquela pessoa, um profeta que recebe aquela pessoa. Mas ele não revela porque ele já sabe de práticas anteriores e ele não tem dó na consciência de mudar de ideia e não revelar e não cumprir aquilo que Deus tem, que Deus trouxe para aquela pessoa ou aquela cidade, vamos dizer assim. Então, é um livro que nos traz um despertamento muito grande em relação, né, à palavra profética, ao cumprimento do profeta, ao cumprimento do chamado profético. Então, ele vai acabar dormindo, mas passa por uma tempestade. E a causa da tempestade é dele. E ele mesmo vai assumir a culpa daquilo que estava acontecendo. Ele vai dizer, olha, a causa de todo esse mal que está acontecendo é minha, porque eu estou indo contra ao que Deus direcionou. Então, outro despertar espiritual que traz no livro de Jonas. Olha a importância do profeta, olha a responsabilidade do profeta. Todo aquele povo que estava em volta, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, que não tinha nada a ver com a palavra, que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas, todo aquele povo estava perecendo por conta da atitude dele. Então, a consequência da desobediência de Jonas, enquanto profeta de Deus, que não estava obedecendo o seu chamado,
que não estava obedecendo a palavra profética que lhe fora revelada ao seu coração, a consequência de ele não obedecer era que todos os inocentes à volta dele estavam perecendo. E aí ele reconhece, ele diz, ó, toda essa malignidade que está nos acontecendo, de vocês que estão no mesmo barco que eu, é por conta da minha culpa. E aí ele acaba sendo lançado, a gente vê que ele é lançado para fora, né? E quando ele é lançado para fora, um animal grande o engole vivo e o mantém vivo por 3 dias. E é quando ele volta para cumprir o seu chamado. E a gente vai falar um pouco desse tempo na barriga da baleia, né? Do animal grande que o engole. E eu coloquei algumas imagens atuais de animais, né? Grandes desse porte em relação ao tamanho de um homem, né? Para a gente poder ter uma ideia aqui. E aí a gente vai ver que esse período de Jonas na barriga do peixe, né? Aí a gente já vai entrar na segunda parte do livro de Jonas, mas esse período é a representação de Cristo. Então a gente vai ver que é uma figura de Cristo, que vai fazer um apontamento para o Novo Testamento. Por quê? Porque é uma figura do sepultamento e da ressurreição. Então, da mesma forma como Jonas ficou preso 3 dias dentro do mar, no abismo, ele ficou no abismo por 3 dias. E ele volta à vida, ele volta para a terra, né? Seria a ressurreição. Então, é a mesma forma como Cristo. É um apontamento já no Antigo Testamento para Cristo. E aí a gente vai ver, né, que se a gente fosse considerar o trajeto, né, que ele tinha feito contrário, seria quase 1 mês de caminhada. Então ele volta, né, ele faz uma oração dentro da barriga, né, ele faz uma oração, não botei aqui, mas ele faz uma oração de arrependimento, né, de confissão, e ele cumpre o chamado dele, ele volta, se fosse fazer uma caravana nesse percurso, ela ia levar em média 30 dias para chegar em Nínive. Então ele volta e assim que ele chega, ele prega por 40 dias. Então ele fica por 40 dias pregando uma palavra de destruição para que eles se arrependam das práticas erradas, do pecado. E o que acontece? Após esses 40 dias de pregação, qual é a consequência da pregação de Jonas? Essas pessoas se arrependem. Então a gente vai ver que 120 mil pessoas se arrependem através da pregação de Jonas. Então olha só a potência da palavra profética de Jonas, olha o chamado de Jonas. Então, através desse cumprimento do chamado dele por apenas 40 dias, 120 mil pessoas se arrependem de coração sincero. Ele é usado para o arrependimento e elas são salvas, porque a gente vai ver que Deus decide não mais levantar o mal contra aquela cidade, por conta da postura de arrependimento do povo. A gente vai ver que eles vestiram um pano de saco, fizeram jejum. Então, aqui a gente tem mais um despertamento espiritual. Olha o poder e a importância da palavra profética. Então, às vezes, Deus traz, né, a você uma visão, Deus traz a você um sonho, Deus traz a você uma palavra profética e é para você reagir. É para você reagir àquela palavra. Às vezes Deus traz a você uma visão ou um sonho ou uma palavra para que você direcione a alguma pessoa e é para que você fale, porque assim como Jonas, você reter aquela palavra, você vai estar fazendo com que pereça aqueles que estão à sua volta, né? Então a palavra profética, ela vem para isso, para que as pessoas se posicionem e elas façam o contrário, e elas se convertam daquele mau caminho, para que você se posicione, para que você, se for uma palavra negativa, que você se posicione com jejum, com oração, assim como com aquele povo, para que aconteça ao contrário daquela visão que te foi dada, para que aconteça ao contrário daquele sonho que te foi dado. Então é necessário que você tome um posicionamento, que você parta para um jejum, que você parta para uma oração, que você reaja àquela palavra profética, assim como aquele povo, assim como Jonas, né, que pregou.
E o que acontece? A gente vai ver que Jonas foi um poderoso instrumento, a palavra foi muito bem ministrada, a ponto de em 40 dias ele levar a salvação, ao arrependimento e salvação 120 mil pessoas, só que ele não fica satisfeito. Imagine você no lugar de Jonas, cumprindo o seu chamado, pregando, 120 mil pessoas se arrependendo e sendo salvas, e você não ficar satisfeito. Então, o que acontece? Deus fala para ele, convém que você fique irado, é razoável a sua ira? Então, o que acontece? Olha só o agir de Deus. Deus, quando ele usa o profeta para cumprir, né, um chamado, para ser instrumento, né, de uma palavra que foi instrumento de salvação para outras pessoas, ao mesmo tempo Deus trata o coração daquele profeta. Deus também ali, ele está tratando não só Nínive, ele também está tratando o profeta Jonas. Por quê? Porque é através dessa atitude que é exposta a Jonas a grande malignidade que havia no coração dele. Então ele, apesar de estar sendo usado poderosamente por Deus, ele ainda precisava ser curado, ele ainda precisava ser tratado por Deus. Então era algo incompatível, né? Se a gente for pegar como que um profeta de Deus, ele julga o pecador e não o pecado. Como que você recebe uma palavra para que alguma pessoa, olha, advirta essa pessoa porque ela está cometendo isso, e você fica com raiva da pessoa porque você já conhece as práticas antigas e você fica com raiva e você não cumpre. Ou se Deus, né, salva, se a pessoa muda e ela tem uma vitória a partir disso, você não fica satisfeito. Então era algo incompatível, um pregador da lei de Deus que tinha preconceitos, né, preceitos que eram equivocados em relação ao próprio evangelho. Um pregador, ele deve ser pelo contrário, ele deve ser totalmente paciente, ele deve ser totalmente tolerante, porque as pessoas, elas vão repetir os mesmos erros até que elas fiquem firmes e sólidas na palavra de Cristo. Então é esse amor que no caso de Jonas ele precisa encontrar, aquele amor tolerante, aquele amor, né, que respeita, e mostrar, e Deus vem mostrar através disso a Jonas, que o amor de Deus é igual para todos, não só para o povo escolhido, não só para os escolhidos, não só para os que estão na igreja, mas também para os que estão fora, para o pecador. Então, o amor de Deus é a todos. Então, aí além dessas lições, a gente ainda tem mais 3 lições a partir do livro de Jonas. A gente tem uma grande lição sobre a desobediência, né? Eu até que coloquei o livro de 1 Samuel, no capítulo 15, né? Quando Samuel fala para Saul, acaso tem o Senhor prazer, tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então Deus preza pela obediência, né? Então a rebeldia de Jonas, ela é uma desobediência consciente, né? Deus fala o coração, ele tem convicção da palavra profética de Deus àquele pecador, e ele resolve por julgar o pecador, ele resolve não cumprir. Então é uma desobediência voluntária. Então essa desobediência, ela é tão grave quanto o pecado dos idólatras ninivitas. Então Deus faz essa comparação, tão grave quanto aquela cidade que estava em pecado era o próprio profeta, com essa atitude de desobediência dele. Então foi um pecado de Jonas, a rebeldia consciente. E Deus, a gente aprende, né, até com esse texto de Samuel, que Deus ele institui autoridades sobre os povos, sobre as vidas das pessoas, e nós devemos nos submeter a essa autoridade. Quando nós estamos em Cristo, mas não nos submetendo à autoridade, o nosso pecado é tão grave quanto aqueles que não estão. E a gente tem uma segunda mensagem no livro de Jonas, que é a figura de Jonas no Novo Testamento. A gente tem lá Mateus 12,
quando Jesus traz uma resposta aos fariseus. Os fariseus pedem um sinal a Jesus e Jesus diz: nenhum sinal além do que já foi dado, que é o de Jonas. Então, Jonas já fala sobre a ressurreição que vai acontecer, né? Ele faz um apontamento para essa ressurreição. E a pregação é para o arrependimento, a pregação de Jonas. E Jesus fala: eu estou pregando aqui para arrependimento, mas o coração de vocês é tão duro que não se convertem. Jesus fala: se eu estivesse em Nínive na época de Jonas, eles não só se arrependeriam, como eles se converteriam ao evangelho, que foi o que aconteceu. Eles se arrependeram e foram salvos. E vocês, eu estou aqui pregando a mesma palavra de arrependimento, vocês não se arrependem. Então, a gente vê Jonas mencionado por Jesus no Novo Testamento. E a última mensagem importante, não tão menos importante, que a gente tem no livro de Jonas, né? Uma coisa que é muito interessante. A gente vai ver que Jope é o lugar que Jonas sai para pregar aos ninivitas. Vou botar aqui um mapa de novo, né? É aqui nesse porto, aqui em Jope, que ele sai, né, para voltar para Nínive, quando ele volta de Tarsis. E do mesmo lugar aqui é onde Pedro tem aquela visão dos animais impuros, né, lá em Atos 10, quando o Espírito Santo vem aos gentios. Então, os gentios não eram os judeus, não era o povo escolhido de Deus. E assim como Jonas tinha um coração duro em relação ao arrependimento dos ninivitas, porque os ninivitas não eram o povo escolhido de Deus, eram os estrangeiros. Então, Jonas tinha um coração duro em aceitar que ele desse uma palavra de Deus para aquele povo que não era o povo de Deus. Da mesma forma, Pedro tem esse coração duro, né? Pedro em jejum tem aquela visão dos animais impuros e Deus fala: come, e ele diz: eu não posso, é animal impuro. E então é o mesmo coração duro. Então é através dessa ilustração, né, que Deus vai trazer a Pedro essa visão de que mesmo os gentios, eles teriam direito ao Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não é só para os judeus. O Espírito Santo de Deus é para todos. Cristo é para todos, né? E a gente vai ver que o coração de Pedro também está duro. Pedro também tem um coração duro. E a gente vai ver que lá em Atos 10, que o Espírito Santo chega aos gentios saindo de Jope. Então, a gente vai ver que é na mesma região, né, que Jonas vai levar a palavra aos estrangeiros, é a região que Pedro vai pregar Cristo aos gentios e o Espírito Santo também é derramado sobre eles. Então a gente fecha aqui a sequência dos vídeos de profetas menores e eu conto com você para estar compartilhando esse ensino, que o objetivo desses vídeos é que a gente tenha uma clareza maior ao estar lendo esses livros nas Sagradas Escrituras, através desse conhecimento que a gente vai adquirindo.